Olá, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e esse é o nosso encontro sobre relacionamentos redimidos. Nós estamos falando sobre como obter, como conseguir relacionamentos redimidos, relacionamentos que são de acordo com a vontade de Deus e que abençoa as pessoas que Deus coloca diante de nós, ao nosso redor, para termos relacionamentos. Nós já falamos aqui sobre a importância dos relacionamentos. Relacionamentos, eles são inevitáveis. Nós fomos criados por Deus para ter relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com Ele, que a gente chama de relacionamento vertical, e relacionamento com o próximo, relacionamento com o outro, que nós chamamos de relacionamento horizontal. Fomos criados para relacionamentos. Faz parte da nossa humanidade nos relacionarmos com o outro. E o que impede o nosso relacionamento? O que dificulta o nosso relacionamento? Nós falamos que na essência do ser humano, da natureza humana, existe o pecado. Pecado é quando a vontade humana ela se sobrepõe à vontade de Deus, quando o ser humano se torna o centro da vida, se torna o centro das suas próprias decisões. Então, eu dirijo a minha vida, eu governo a minha vida e eu dou satisfação da minha vida para mim mesmo. É isso que a Bíblia chama de pecado, é uma rebelião contra a soberania de Deus, contra o governo de Deus. E isso causa confusão, causa atrito, e tudo isso que a gente vê no mundo hoje, em termos de maldade, está relacionada ao pecado, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre obstáculos, o que pode impedir um relacionamento, o que pode causar conflito num relacionamento. Então é isso que nós vamos ver hoje. Por isso eu começo com a seguinte pergunta: você é uma pessoa, sua tendência é fugir de conflitos ou encarar os conflitos? Quando você tenta encarar os conflitos, quando você busca resolver os seus conflitos, você tenta resolvê-los da perspectiva de Deus ou da sua própria perspectiva? Isso vai fazer toda a diferença. A Bíblia, ela é um livro que leva muito a sério os nossos relacionamentos, leva muito a sério o nosso relacionamento, porque fomos criados para relacionamento. Por isso a Bíblia tem muitas palavras, muitos conselhos, muitas respostas sobre os nossos relacionamentos. E eu queria começar com você hoje sobre Tiago 4, que é um livro que vai nos falar de forma muito prática de onde vêm os nossos conflitos. Por que brigamos uns com os outros? Eu convido você a ler então Tiago 4:1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então veja que Tiago coloca aqui como ênfase desse texto a palavra prazer. Buscar prazer. Viver em prol do prazer. E ele diz que as guerras e as confusões e os conflitos, elas surgem por causa desses prazeres desordenados, que nós poderíamos chamar de desejos desordenados, desejos egoístas. Então o conflito, a guerra, o problema dos relacionamentos estão interligados ou ligados basicamente com os nossos desejos. O que significa dizer que esses desejos, eles podem levar a conflitos. O autor aqui do livro, ele coloca alguns desejos que são causas de conflito. E quais são esses desejos? O desejo por conforto, prazer, reconhecimento, poder, controle e aceitação. Esses desejos, esses prazeres, eu vou chamar aqui de desejos, eles não são
por si só, pecaminosos. O problema é quando esses desejos se deterioram e se tornam desejos egoístas. Querer ser relevante e querer ser reconhecido não é em si um desejo pecaminoso. Ele é pecaminoso quando esse desejo por reconhecimento começa a gerar conflito. Ou então quando o meu desejo por controle começa a gerar conflito. Ou quando o meu desejo por poder, ou o meu desejo por prazer, ou o meu desejo por conforto, ele se torna um conflito. Então veja, a pessoa que quer um momento de conforto, um momento de relaxamento, um momento de descanso. Se há algum obstáculo a isso, aí pode gerar um conflito. Sempre quando esses desejos eles são obstruídos, gera algum tipo de conflito. Tente se lembrar da última vez que você teve um conflito. Pensa aí, qual foi o seu último conflito? Qual o desejo que foi deteriorado? Que desejo estava por trás desse conflito? Um desejo que não foi atendido, um desejo que foi obstruído. É assim que os conflitos acontecem. Tiago diz que esse egoísmo é que arde debaixo dos conflitos. Então, se você descer um pouquinho e olhar no subterrâneo dos conflitos, você vai ver algum desejo ardendo que foi obstruído. E qual é o problema com isso? É que esses desejos, eles são colocados muitas vezes acima dos desejos de Deus e outras vezes até acima das pessoas. Então, quando eu amo mais os meus desejos do que eu amo a Deus e amo o próximo, é bem provável que eu vou agir para realizar esse meu desejo e vou gerar conflito. Às vezes acontece isso na minha vida. Eu já tive problemas, eu já provoquei conflitos, porque meus desejos não foram atendidos. E eu pude perceber o quanto eu estava sendo egoísta. E às vezes até você quer fazer coisas boas. Por exemplo, você está preparando um almoço. E por algum motivo, as pessoas acabam não valorizando esse seu esforço de realizar o almoço, não percebe o quanto você é importante fazendo isso. E por causa disso, desse desejo, muitas vezes de reconhecimento, que é lícito, mas que acaba ficando egoísta, a pessoa acaba então se magoando, se chateando e acaba até respondendo ou falando coisas agressivas, ou um comportamento agressivo, ou um comportamento de se afastar das pessoas porque não foi atendida no seu desejo de ser relevante, no seu desejo de ser reconhecida. Isso acontece também no trânsito. Quantas vezes os nossos desejos eles são obstruídos por outro? Imagina que você tem um compromisso importante, você quer chegar no horário nesse compromisso e o motorista do carro da frente não tem compromisso. Ele está andando, apreciando a paisagem. É muito provável que haja aí um conflito. E se ele não for muito bem administrado, pode gerar problemas sérios. E é isso que a gente vê muitas vezes dentro da família, no trabalho e até mesmo na igreja. São desejos que não são atendidos. E aí isso gera conflito. Então, os desejos pecaminosos, eles colocam tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque colocam o meu desejo acima de tudo e acima de todos. Inclusive, às vezes, até acima do desejo da vontade de Deus, que é trabalhar na minha vida quando eu tenho um conflito. Muita gente vê conflitos de forma negativa, mas você vai encontrar na Bíblia que os conflitos são oportunidades que Deus nos dá para melhorar a nossa vida. Porque o que Deus quer investir na nossa vida para que a gente seja formado à imagem e semelhança de Cristo.
quanto mais parecidos com Cristo formos, mais humanos seremos. É isso aí. Eu espero que você, não sei se você está vivendo algum conflito nesses dias, se você tem algum relacionamento conflituoso, mas pare e pense. Qual o desejo que está no subsolo desse conflito, que se deteriorou? Que desejo se transformou num desejo egoísta? É isso aí. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa redimir os seus conflitos, os seus relacionamentos, e que você possa aproveitar esses conflitos para crescer e ficar mais parecido com Jesus. A gente se vê no nosso próximo encontro. Fica com Deus e que tenha uma semana abençoada.